Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro e nós estamos estudando a disciplina Introdução à Bíblia. Essa disciplina é uma disciplina que trabalha com a introdução à teologia como uma matéria no sentido da ciência, da academia, e trabalha também especificamente dentro da matéria de teologia, com a teologia sistemática em um tema, porque a teologia sistemática são 10 temas principais, né? É lógico que tem muito mais temas, mas o tema que nós trabalhamos é a Bíblia, ou seja, a doutrina da Bíblia, que é chamada de bibliologia, que é dentro da teologia sistemática. Essa é a aula dupla 2, em que temos a aula 3 e 4, e é a primeira parte da aula 3. Vamos então seguir fazendo essa afirmação que você está a ver. Deus se comunica ao homem de forma humana. Por isso que nós utilizamos o termo antrópica. Então, antropos é de homem. Então, Deus se comunica ao homem de forma antrópica, de uma maneira que o homem consiga entender. Porque, veja, Deus, a comunicação de Deus não se limita à comunicação humana. Deus fala conosco de várias formas. Nós sabemos, por exemplo, que às vezes não há nenhuma palavra, mas na nossa mente, e às vezes até nós sentimos dentro de nós, que poderia ser talvez identificado com o espírito humano, nós percebemos que Deus falou algo. E Deus também fala através de vários tipos de símbolos, né? Sentimentos, de cores, ou seja, tudo aquilo que o homem consegue se aperceber com os seus 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o paladar, o tato, né? Todas essas áreas que o homem tem, os 5 sentidos que o homem tem, ele se apercebe do mundo, quer dizer, ele entende o mundo. É lógico que o que o mundo é nem sempre é o que o homem percebe, mas o homem percebe alguma coisa do mundo e faz uma interpretação. Essa interpretação é o que nós chamamos de cosmovisão. Então, quando o homem se apercebe do mundo, ele tem uma comunicação e ele reage diante dessa comunicação, né, com tudo que ele é. Então, Deus tem que falar com o homem de uma maneira que o homem compreenda. Ele tem muito mais. Ele tem uma comunicação muito superior à do ser humano. Ele pode, por exemplo, e ele sabe de tudo ao mesmo tempo. Tanto é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe tempo para ele. Ele quem criou o tempo é uma criação de Deus. Ele vive no momento da eternidade. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Aí você pergunta, mas como, professor? Não sei. Nós não temos essa percepção além da terceira dimensão, aquilo que é chamado de quarta dimensão, que seria a dimensão espiritual, porque nós estamos aí dentro desse ambiente físico, da matéria, né, em que tem altura, tem comprimento e tem largura. Então, todo objeto perceptível por nós tem 3 dimensões. Nós até conseguimos criar o mundo virtual com 2 dimensões, né? Nós conseguimos, às vezes, se aperceber de realidades virtuais, porque nós temos a imaginação, mas isso ainda é comunicação humana. Deus fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco através apenas de cheiros. Deus fala com a comunicação em forma antrópica. E é bom lembrar, como está escrito aí, que de Adão até Moisés não existia Bíblia. Como que Deus se comunicava? Como ele sempre comunicou. Deus sempre comunicou de Adão até Moisés.
Isso tem mais ou menos 2.800 anos, conforme a genealogia bíblica. A gente sabe que a história muitas vezes fala que existiu muito mais anos, né, do que aqueles que nós percebemos pela Bíblia. Mas a nossa proposta não é entrar, num primeiro momento, na proposta da história, da percepção da história da ciência. Não. Nós seguimos o padrão do desenvolvimento da Bíblia. Então, pela Bíblia, olhando a genealogia, você vai ver que o dilúvio aconteceu mais ou menos em 1656, ou 54, ou 30 e pouco, porque também a verdade é que a contagem de anos na Bíblia é lunar, não é solar. Isso dá uma diferença aí de 30 anos a cada 1000 anos. Mas essa percepção, por exemplo, que os homens utilizam para identificar objetos antigos, como, por exemplo, a ideia do carbono 14, ele não considera a eventualidade de uma catástrofe, como é o caso do dilúvio. Então, o dilúvio poderia ter mudado a identificação do carbono 14, né? E aí, dada a ideia de milhões e milhões de anos. Bom, mas isso não é de fato uma proposta bíblica. A Bíblia não demonstra que ela tem que identificar quantos anos foi o tempo do dilúvio e o tempo até Moisés, não importa. Só estamos aqui a constatar alguns fatos bíblicos. O fato é que Deus falava antes sem Bíblia. E a Bíblia fala assim: mas Deus falou, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós anunciou-nos nesses últimos dias, ou falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, que é Jesus. Jesus é o ápice da revelação de Deus ao homem, é a maneira mais antrópica de se falar. É Deus virando homem. Então, essa é a maneira maior que Deus fez, Jesus. Mas Deus falava antes de muitas maneiras. Ele não usou a Bíblia, não usou o escrito sagrado até Moisés, mas a partir de Moisés, que foi 1.200 a 1.400 anos antes de Cristo, começou a se escrever a Bíblia. A Bíblia se escreveu foi escrita, né, por mais de 40 autores, durante esse período até o ano 100 depois de Cristo, terminando ali com o apóstolo João, que foi o último discípulo de Jesus Cristo a falecer. Mas nós vemos que Deus falou de muitas maneiras. Em Amós 3:7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então sempre houve profetas, né? E Deus sempre fala, Deus se revelou antes, se revela depois de Moisés através da Bíblia, e os profetas continuam existindo, né? E depois veio Jesus, os seus discípulos, a igreja. E hoje ele se manifesta através da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Né? Então é a maneira que Deus hoje, depois, né, da sua ressurreição, vem falar ao homem. Né? Nós somos, na verdade, conforme lá 1 Pedro, nós somos um povo de profetas, né? uma geração profética, né? Um sacerdócio real, um povo escolhido. Né? Sempre houve profetas que falaram as palavras do Senhor. No Velho Testamento, antes do dilúvio, nós temos o caso de Enoque, que foi o sétimo. Né? Aí em Judas 1,14, né, esse Judas é o irmão de Jesus Cristo, que escreveu parte da Bíblia, assim como o Tiago, que fez o livro de Tiago, também era um irmão de Jesus, né, filho de José e Maria. Mas Judas em 1,14 diz assim: destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vindo do Senhor com milhares de seus santos. Ele já profetizava a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia também afirma em Salmo 19:1: os céus declaram ou proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação, então,
revela Deus para conhecer Deus. Temos que ter a revelação dele. Isso nós já temos falado. Que para conhecer Deus tem que ter a revelação que provém dele. Ele se revela e nós percebemos a revelação dele, porque nós não temos a capacidade de perceber a Deus sem que Deus se revele a nós. Nós somos finitos, Deus é infinito. Né? Então, por mais inteligentes que sejamos, nós não vamos conseguir conhecer Deus sem que Deus se mostre a nós. E uma maneira que Deus se mostra, conforme a Bíblia, é a sua natureza, a sua criação. Né? E aí ele fala dos céus, falando do universo, né? Que declara o universo, realmente ele declara quem Deus é, né? Que é a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão, ou seja, o que Deus faz. Né? Glória tem a ver com o que é, e obra tem a ver com o trabalho, né? O que faz. Então nós vemos claramente aqui, inclusive, a base para a teologia natural, que é uma das áreas da teologia. Né? A teologia natural só existe porque a Bíblia permite que ela exista. Toda a revelação que nós temos só pode existir a partir de uma fundamentação proveniente da Bíblia. A gente chama até atenção aí porque algumas pessoas às vezes querem ter revelações de Deus que não estão dentro da Bíblia Sagrada. Alguém diz que Deus falou uma coisa nova que não está na Bíblia, então essa pessoa está enganada. Porque Deus não falará mais nada que não venha da Bíblia. Pode existir algo além do que a Bíblia diz? Pode. Pode, sem dúvida pode. Mas se existe, Deus não quis revelar. Ou então está na Bíblia em forma de um código que precisa de ser transcodificado para que você perceba esse algo que é um mistério. Os rabinos, por exemplo, na sua hermenêutica, consideram que tudo está revelado na Bíblia. E o ápice da hermenêutica rabínica é o mistério. Quando eles encontram o mistério, eles começam com o superficial, no ambiente do perceptível, natural, e chegam até aquilo que eles chamam de mistério. Então, pode existir, a Bíblia pode ser um código que é muito mais profundo a nível de comunicação de Deus? Pode. Entramos aí na ideia do código da Bíblia. Nós ainda vamos falar um pouco mais à frente acerca disso. Mas eu queria deixar essa primeira parte com vocês, dessa aula dupla, para que vocês pensassem como que Deus se comunica conosco e como nós somos limitados. Mas o que é necessário, Deus, através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, ele fala conosco. E você deve, então, entender isso e crer nisso. Mas sempre lembrando algo que nós temos afirmado e reafirmado. É que só existe compreensão da revelação de Deus, tanto do que ele é como do que ele faz, se você tiver relacionamento com Deus. Se você não tiver relacionamento com Deus, você pode saber muita coisa da Bíblia. Tem até ateus que conhecem a Bíblia até de cor, um monte de coisa. Pode até te dar uma aula que você fique assustado. Mas Deus você só conhece se você tem relacionamento com Ele. Então nós terminamos aí essa primeira parte. Aqui é o professor Marco Faleiro na disciplina Introdução à Bíblia. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.